Quero exortar você hoje a crer corretamente no que diz respeito ao seu posicionamento correto em Cristo. Por quê? Há muitos ensinamentos hoje acerca de termos um procedimento correto, mas a resposta está em crer corretamente no que diz respeito ao seu posicionamento correto em Cristo. Por isso é tão importante você se lembrar disto. A sua justiça, ou seja, o seu posicionamento correto diante de Deus é um presente. Sua justiça, seu posicionamento correto diante de Deus é um presente. Muitas pessoas estão lutando hoje porque tentam, por seus próprios esforços, obediência, habilidades, conquistar. Esta é uma palavra-chave. Isto você tem que entender muito bem para viver uma vida livre da escravidão, do legalismo. As pessoas estão tentando conquistar seu posicionamento correto diante de Deus por meio de seus próprios esforços, obediência e habilidades. Com toda sinceridade em seus corações, elas acreditam que, realizando um número maior de boas ações, tornando-se mais caridosos, tornando-se mais obedientes, renunciando a mais coisas por Jesus, orando mais, jejuando mais, servindo mais a Deus, à obra de Deus. Eles creem que fazendo tudo isso, eles acreditam sinceramente que fazendo tudo isso, Deus as abençoará. Por favor, não me interprete mal. Ouça o que estou dizendo. Eu sou totalmente favorável a fazer tudo isso. Mas, se você acredita que essas coisas lhe trarão justiça e méritos diante de Deus, é aí que tudo isso se torna um grande problema. Por melhor que possa parecer cada uma destas ações, quando as pessoas falharem em ser obedientes, e elas falharão, quando falharem em renunciar a mais coisas por Jesus, e elas falharão, e quando elas não orarem o suficiente, não lerem a Bíblia o suficiente e não servirem na igreja o suficiente, elas começarão a, consciente ou inconscientemente, desqualificar-se para o amor, a presença e as bênçãos de Deus. Afinal, quem determina o que é suficiente? Quanto é orar suficiente? Quanto é ler suficiente? Quantos capítulos? Quantas horas de oração é orar o suficiente? E por aí vai. Quando elas não conseguem servir a Deus de maneira suficiente, então elas começam, consciente ou inconscientemente, a desqualificar-se para o amor de Deus e para as bênçãos de Deus. É aí que o acusador dos irmãos aproveitará todas as oportunidades para condenar os crentes por nunca fazerem o suficiente. Quando isso acontecer, eles começarão a cair na armadilha da culpa, da inferioridade, da condenação e da vergonha. E esse é o problema. Quando alguém baseia o seu relacionamento com Deus em seus próprios méritos,
ele sempre deixa a desejar. Porque esta é a direção da antiga aliança. A antiga aliança dizia: faça o certo e Deus o abençoará. Faça o errado e você será amaldiçoado. Infelizmente, o homem não tem qualquer capacidade de merecer a bênção de Deus por meio de seus atos. Até mesmo sob a antiga aliança, isto é muito importante destacar, até mesmo sob a antiga aliança, ninguém foi abençoado por ter obedecido a Deus perfeitamente. Eles eram abençoados em função da justiça temporária que recebiam por meio do sangue de touros e bodes, por meio do sangue de animais. O sangue desses sacrifícios que substituíam o pecador na morte, o sangue desses animais eram as bases, os fundamentos para as bênçãos. O sangue deles era meramente uma sombra do sangue de Jesus, ou que Jesus derramaria definitivamente na cruz para comprar para nós o presente da justiça eterna. Você consegue entender o que estou dizendo? Antes e agora também, o correto posicionamento com Deus não pode ser merecido. É um presente de Deus com base no seu favor imerecido. O correto posicionamento com Deus não pode ser merecido. É um presente.